quando o feitiço vira contra o feiticeiro. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão. Mas o que é que isso tem a ver com a sua vida, com os seus relacionamentos, com o seu melhoramento pessoal? Vamos descobrir? Eu sou Marcos Lacerda e esse é o tema do Jogo de Perguntas de hoje. Vamos junto! E antes que o feitiço vire contra o feiticeiro, se inscreva nesse canal. Já está inscrito? Eu estou com as mãos de quase assim, pelo amor de Deus, se inscreva. Já faz parte da família Nós da Questão? Tomara faça, se não faz, venha fazer. E já comece deixando o gostei nesse vídeo, porque no final, se você não gostar, é só botar o não gostei. E ativa o sininho para receber notificações. Combinado? Cláudia, o que fazer para conviver bem quando sua família implica com a sua relação? Cláudia, faltam dados na sua pergunta, não é verdade? Você depende da sua família? Eles lhe sustentam? Você trabalha? Você mora com eles? Enfim, você não me deu esses dados. Mas eu vou considerar que você é uma pessoa independente. Financeiramente independente, você não precisa deles. Pois bem, a relação com a sua família é um tipo de relação que precisa ser administrada, assim como a relação com a pessoa que você ama é outro tipo de relação que precisa ser administrada. Nessa relação com a sua família, necessariamente quem você escolheu para amar não precisa atender às expectativas deles. Eles também não precisam gostar desta pessoa. Eles também não precisam concordar com este relacionamento. Nada disso é preciso. Inclusive, eles têm o direito. Agora, eles precisam respeitar a sua escolha. E é isso que está faltando, que você comunique à sua família. Porque é quase como se você quisesse tirar deles o direito de discordar da pessoa que você escolheu. Bom, a sua família pode, objetivamente, não gostar. Vamos pegar só um membro da família que fica mais fácil para você entender. Vamos imaginar que você tenha uma irmã e a sua irmã acha que o seu namorado é um lixo. Ela pode achar. Ela tem direito de achar um lixo. Agora, ela precisa compreender que a sua decisão precisa ser respeitada. Ela não precisa gostar, ela não precisa mudar de ideia, ela não precisa achar ele bom, pois a mesma coisa é a sua família. Então a impressão que eu tenho é que você está querendo que o sentimento da sua família se transforme, quando não precisa. O que você precisa colocar para essa família é o seguinte: ok, eu entendo o que vocês sentem. Agora, a gente precisa se respeitar. Sabe por quê? Porque a gente vai continuar sendo família, porque a gente não vai deixar de ser família. Então, vocês podem continuar sentindo o que vocês quiserem, mas vocês precisam respeitar e conviver com a minha decisão. Simples assim. Isso se você não depender da sua família, né? Se for você que paga as suas contas. Agora, se você depende, aí você trata de procurar um emprego, né? Para você poder tomar suas decisões e poder olhar a sua família de igual para igual. Porque o que eu estou propondo é que, num conflito dessa natureza, eu preciso olhar a minha família de igual para igual. Para isso, o que é que eu preciso? Pagar meus boletos. Sara me faz uma pergunta que é tão recorrente em consultório e que eu tenho certeza que deve ser na sua vida também. Como posso transmitir força e segurança ao meu filho, sendo eu mãe solteira? É possível? Estou me sentindo muito insegura, pois sou a única responsável por este ser. Obrigada. Sara, que culpa, não? De fato, se coloca muita carga e muita culpa nas costas das mães. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para, bebê! Para, porque não, você não é a única responsável por este ser. Eu entendo que você acredite nisso, mas você não é. Porque você vive dentro de uma sociedade. Então, este serzinho, seu filho, ele está protegido pela estrutura social. Vamos imaginar que você morresse hoje. O que é que aconteceria com essa criança? A sociedade a acolheria. Não digo que da melhor forma, com as melhores condições, mas acolheria. O que é que aconteceria hoje se você começasse a maltratar esta criança? A sociedade tiraria ela de você. A justiça viria e tiraria ela de você. Ou seja, esta criança
ela não está dependendo apenas de você. Ela está dentro de um contexto social que lhe impede, inclusive, de fazer o que você quiser com esta criança. Você não pode, porque a sociedade não deixa. Isso só para dizer a você que não. Este ser não é somente nas suas costas. Mas eu entendo o que você quer dizer, porque você ama seu filho e você quer dar o melhor a ele, enquanto uma mãe solteira você tem medo de não passar segurança para ele. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe uma coisa chamada função paterna e uma coisa chamada função materna. E a sociedade costuma normalmente colar a função paterna no homem e a função materna na mãe. Mas olha, nem é assim. Você sabe, a mãe ela pode exercer a função paterna e materna ao mesmo tempo. Se isso não fosse verdade, não se teria criado ninguém depois da Segunda Grande Guerra. Depois da Segunda Grande Guerra, havia um número enorme de viúvas que tiveram que criar um monte de filhos sozinhas e elas tinham que ser pai e mãe. Elas tinham que exercer a função paterna e materna nelas só. E você tem essas funções? Tem, porque você teve isso na sua vida. Senão você não teria se estruturado enquanto ser humano. Isso também justifica que casais do mesmo sexo possam criar filhos, porque não importam se são dois homens ou se são duas mulheres criando uma criança, haverá a função paterna e a função materna, e alguém assumirá isso. Pode até ser que não seja você a assumir as duas funções, pode ter um tio que assuma uma dessas funções, pode ter a avó, pode ser você e sua mãe criando uma criança, e aí a avó assume a função materna, você a função paterna. E quando eu falo em função materna e paterna, são papéis que têm que existir na vida de uma criança. Papéis como limite, como regra, como normas, que normalmente se atribui isso mais ao que a gente chama de função paterna. As funções de acolhimento, de aconchego, de uma série de outras coisas se atribui mais à mãe, mas são apenas funções separadas por nomes, mas que podem caber num único ser humano, entende? Então fica tranquila. Primeiro porque este seu filho, ele já tem uma coisa maravilhosa a favor dele, o seu amor. Isso já é grandioso. Ele tem uma sociedade que o protege, inclusive de você mesma. Você não pode fazer qualquer coisa com ele. E você tem dentro de si as funções paternas e maternas. Então, sim, você passará segurança a este filho. Ele não precisa de um homem para isso, absolutamente. Até porque tem homens, tem pais que ao invés de passar segurança para o filho, destrói essa segurança, né? Às vezes tem pais que são uma lástima, como às vezes também tem mães que são uma lástima. Então, preocupe-se apenas em amar. E não tenha medo de errar. Sabe por quê? Porque você vai errar. A gente erra muito com os filhos e os filhos erram muito com a gente. E nenhum problema. O amor segue. E nesse sentido o amor transforma. Acalme sua alma e siga. E agora vamos à pergunta que deu título a este vídeo. Quando o feitiço vira contra o feiticeiro? E quem fez essa pergunta foi Antônio. E eu gostei da sua pergunta, Antônio, porque ela vai nos ensinar tanto a respeito de nós mesmos e a respeito da nossa relação com os outros. Quer ver? Escute só. Marcos, o que significa quando alguém olha tanto para você? Tem um homem aqui onde eu moro que fica sempre me olhando. Isso me incomoda. Parece que eu só chamo a atenção de homem e não de mulher. Antônio, eu gostei tanto da sua pergunta, sabe por quê? Porque ela traz o feitiço virando contra o feiticeiro. E eu vou chegar já nessa parte, mas antes deixa eu lhe dizer. Eu não conheço a pessoa, não conheço seu vizinho, mas você inferiu pela sua forma de escrever e por dizer que só homens olham para você e não mulheres, você inferiu
que ele é gay. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que é que significa quando um homem olha tanto para você? Significa que ele está afim de você. Simples assim. Agora, você tem duas possibilidades. Você pode ignorar, fazer de conta que não está vendo, ou você pode começar a dar bom dia, boa tarde, boa noite à pessoa e dali a pouco fazer uma amizade, já que você não é gay. E quando ele manifestar que tem algum outro interesse, você diz, não, pera, a gente é amigo, não tem nada a ver, eu não sou gay. Não é por aí. Agora, quando você me diz, isso é que é o interessante na sua pergunta, parece que eu só chamo a atenção de homens e não de mulheres, não é verdade. Sabe o que é que acontece? É que os homens, eles são mais incisivos no desejo deles, independentemente de serem gays ou não gays. Os homens são mais explícitos, eles são mais diretivos, né? Eu estou desejando, eu olho para você, eu chego, eu falo com você. As mulheres são mais discretas, são mais sutis, via de regra, neste sentido. Não estou dizendo todas, mas via de regra. Pois bem, por que é que você está experimentando o feitiço virou contra o feiticeiro? Porque este desconforto por ser olhado insistentemente e de forma ostensiva por uma pessoa que você não deseja, já que você não é gay, é o que as mulheres vivem todo dia, feito pelos homens heterossexuais que estão o tempo inteiro olhando para as mulheres de uma forma como se estivesse tirando a roupa delas, que elas passam na frente de não sei aonde e tem um monte de homem, aí eles assoviam, soltam uma piada, ou então está em algum lugar, vem um homem, acha que pode sentar junto e começar a puxar conversa. Uma mulher sozinha vive o inferno do assédio. Assédio que é típico do homem, seja do homem gay, seja do homem hétero. Então, experimenta essa virada de mesa para aprender, porque você está aprendendo agora com a insistência do olhar desses homens sobre você, o que as mulheres vivem. Então você que está me ouvindo e que é homem heterossexual, pergunte se você já fez isso com alguma mulher, porque Antônio está experimentando o outro lado da moeda. Ele é um homem heterossexual que tem sido assediado por homens gays. E aí há homens heterossexuais que se enfurecem com isso e vão lá dar porrada e quebrar a cara, eu não sou gay. Mas é interessante, os homens fazem a mesma coisa com as mulheres. Já pensou se toda mulher que fosse assediada por um homem, como se esse homem fosse um urubu, pegasse e fosse lá dar uma porrada na cara desse homem, como é que seria o mundo? Não ia dar certo, não é verdade? Então, vamos aprender quando o feitiço vira contra o feiticeiro, porque o que você está vendo, Antônio, é que ninguém gosta de ser invadido pelo desejo do outro. E esse cara está ali invadindo com o desejo dele. Como muitos homens heterossexuais acham que têm o direito de invadir uma mulher com o desejo deles, a revelia delas quererem ou não. Eu quero, ela é bonita, então eu vou secar ela, eu vou chegar lá, eu vou passar a mão, eu vou puxar conversa, eu vou fazer qualquer coisa. Para, bebê! Para e aprende que quando o feitiço vira contra o feiticeiro, é hora do feiticeiro repensar os feitiços que ele tem feito. Pense nisso. Fernanda faz uma pergunta que talvez seja esclarecedora para muitas pessoas. Marcos, você disse que o luto depende de cada pessoa, mas como saber se o luto está sendo feito ou não? Fernanda, de fato, o luto é uma coisa pessoal, depende de muita coisa, depende sobretudo do quanto estruturada era esta relação, porque eu não estou falando de um luto de um namoro que durou 3 meses e acabou. Aí não é luto, aí é sofrimento por me sentir rejeitado ou preterido ou o que quer que seja. Luto fala realmente de uma construção que foi feita, ou de uma relação familiar que também é construída, de alguém de fato que eu amava, que fazia parte da minha vida e que eu perdi. E é preciso fazer uma diferença entre luto e melancolia. A melancolia se dá quando o luto não se faz. Quando a pessoa não consegue processar essa perda, este luto se torna uma melancolia. Qual é a diferença? Em linhas gerais,
no luto, o mundo fica vazio, o mundo fica sem graça, a gente não percebe mais cores nas coisas. Quando isso se torna uma melancolia, o meu eu se esvazia. Eu me sinto sem valor, eu me sinto não existindo, não é que falta algo no mundo, eu deixei de ter graça. Aí o luto virou uma melancolia. Pois bem, mas feita essa distinção, vamos tentar entender como é que você percebe que o seu luto está sendo feito. No detalhe. E esses detalhes, eles normalmente são vistos a longo prazo. Normalmente, se for um luto forte mesmo, 1 ano depois. Por quê? Porque 1 ano depois é um fechamento de ciclo. Você tem passado o primeiro Natal sem a pessoa, o primeiro Ano Novo, o primeiro Carnaval, o primeiro São João, o primeiro dia de pai, o primeiro dia de mãe, enfim. E aí você começa a ver que coisas que você não conseguia fazer, você até já consegue, com um pouco de dificuldade, mas consegue, que você já consegue mais energia para sair, para fazer coisas, para trabalhar, Então, o que antes era impossível vai aos poucos se tornando possível. Então, por exemplo, pegar um exemplo daquela atriz, Cissa Guimarães, que é um exemplo muito forte. Ela perdeu o filho de uma forma muito trágica e ela disse que a psicóloga dela orientou, muito corretamente por sinal, que ela fosse voltando a fazer as coisas e se forçando lentamente a fazer na medida do possível dela. E quando esse possível não fosse possível, tudo bem. Então, quando ela conseguiu voltar a uma peça de teatro que ela estava fazendo, ela não fazia essa peça todo dia. Ela fazia quando dava, mas fazia. Depois ela, antes de entrar em cena, ia no palco e dizia às pessoas: olha, eu vou tentar fazer a peça hoje, mas se no meio da peça eu não conseguir mais, eu vou parar e aí eu não vou continuar. Então ela fazia, mas ela fazia na medida do que era possível para ela fazendo. E aí você vai vendo um luto, né, se fazendo, essa trama do luto sendo tecida na medida em que eu vou me forçando, mas não vou me violentando e faço um pouco, paro, faço novamente. Então, se você quer saber se um luto está feito, olhe para a globalidade e pegue os detalhes. Olha, isso daqui eu nem conseguia dormir nada, agora eu já adormeço, acordo no meio da madrugada, mas adormeço. Olha, eu não suportava comida, agora a comida já entra um pouco melhor. Olha, eu não parava de pensar o tempo inteiro, agora eu só penso uma parte do dia. São detalhes, mas que vão mostrando que a ferida está sendo elaborada dentro de você. Mas force um pouco e, na medida do que você puder, a barra, porque a pior coisa é quando a gente começa a ter pena da gente mesmo. Isso daí definitivamente nos empurra para um quadro de melancolia que eu falei no começo. E aí a gente desinveste do próprio ego, porque o luto é um desinvestimento do mundo e não do ego. Eu espero que essas perguntas tenham feito sentido para vocês e se fizeram, se ajudaram de alguma forma, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque a ideia deste canal é ser útil, é ajudar a que pessoas cada vez mais encontrem novos caminhos dentro delas mesmas. Tchau, até a próxima!